Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de matemática do nono ano. Eu sou a professora Fabiane Farias e na nossa aula de hoje nós vamos resolver alguns exercícios envolvendo a identificação de relações de proporcionalidade entre duas grandezas. Então acompanha comigo aí na sua tela. Então vamos começar relembrando aí, né, que uma grandeza é algo que pode ser medido, né? Então as grandezas, elas não são os objetos que podem ser medidos, mas estão ligadas ao tipo de medida que pode ser obtida nesses objetos. Bom, duas grandezas, elas são ditas proporcionais, né, se for possível construir duas razões equivalentes entre elas, de medidas distintas, né, e em momentos distintos. Então, duas grandezas, elas são diretamente proporcionais quando um aumento na medida da primeira gera um aumento na medida da segunda, ou quando uma diminuição da medida da primeira gera uma diminuição da medida da segunda. E duas grandezas são ditas inversamente proporcionais quando um aumento na medida de uma delas faz com que a medida da outra seja reduzida também na mesma proporção, né? Então, vamos observar o exercício de número 1. Um automóvel move-se a 60 km por hora e demora cerca de 6 horas para chegar ao seu destino. Então, observe que nessa situação aí, nós temos duas grandezas envolvidas, certo? Então, as grandezas velocidade e tempo, elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Nessa aula, nós não vamos resolver as questões, né? Encontrando valor para uma determinada incógnita, né, ou procurando encontrar um determinado valor. Nessa aula, nós vamos apenas analisar se grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais, né? Então, é desse ponto de vista, né, mais teórico aí da matemática, né? Desse ponto de vista mais de observação, reflexão e análise. Então, nossa resolução deve observar inicialmente que, se eu dobrar a velocidade, implica, né, em gastar metade do tempo para chegar, certo? Ou seja, um aumento na velocidade faz com que o tempo gasto no percurso diminua, na mesma proporção, certo? Então, assim, eu posso dizer, né, que as grandezas velocidade e tempo são grandezas inversamente proporcionais. E, além disso, a proporção de variação nas medidas das grandezas é a mesma. Muito bem. Então, vamos analisar agora o exercício de número 2. Um automóvel move-se a 80 km por hora e, em determinado período de tempo, consegue percorrer 240 km. Observe que nessa situação nós temos duas grandezas envolvidas também. São as grandezas distância percorrida e tempo, né? Então, essas duas grandezas, distância percorrida e tempo, elas são diretamente ou inversamente proporcionais? Vamos pensar um pouquinho a respeito disso? Então, vamos lá para a nossa resolução. Observe que dobrar a distância percorrida significa dobrar a velocidade para chegar, certo? Ou seja, um aumento na velocidade faz com que a distância percorrida naquele mesmo intervalo de tempo seja maior na mesma proporção. Assim, as grandezas velocidade e distância percorrida são duas grandezas que podemos afirmar que são diretamente proporcionais. Além disso, a proporção, né, de variação nas medidas das grandezas aí é sempre a mesma, ou seja, estão na mesma proporção, né? Por isso, podemos afirmar que são diretamente proporcionais. Muito bem, esse foi o nosso exercício de número 2. Então, vamos lá para o nosso exercício de número 3. Então, nos shopping centers, costumam existir parques com vários brinquedos e jogos. Os usuários colocam créditos em um cartão que são descontados por cada período de tempo de uso dos jogos. Dependendo da pontuação da criança no jogo, ela recebe um certo número de tickets para trocar, por produtos nas lojas dos parques. Bom, então suponha que o período de uso de um brinquedo em um certo shopping custa R$3 e que uma bicicleta, né, aí vai custar 9.200 tickets.
Então, observe que aí nessa situação nós temos duas grandezas envolvidas. Nós temos as grandezas período de tempo e quantidade de tickets, né? Então, eu quero saber se essas duas grandezas elas são diretamente ou se são inversamente proporcionais. Então, vamos lá refletir um pouquinho? Observe que, se dobrarmos aí o período de tempo, né? Isso significa diretamente em dobrar a quantidade de tickets, certo? Ou seja, um aumento na quantidade de tickets faz com que o tempo gasto tenha sido maior, na mesma proporção. Então, assim, as grandezas período de tempo e quantidade de tickets podem ser consideradas grandezas diretamente proporcionais. Muito bem. Então, vamos passar aí para o nosso próximo exercício, exercício de número 4. Um aluno passa 6 horas do seu dia estudando para um teste de matemática. Mantendo esse período de estudos diários, né, ele tem uma chance de 30% de reprovação no teste. Então, quanto às grandezas tempo de estudo e chance de reprovação, que são as duas grandezas envolvidas nessa situação, nós podemos afirmar que elas são grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Então, vamos para a nossa resolução. Observe que aumentar o período de estudo, né, significa diminuir a chance de reprovação na mesma proporção. Assim, as grandezas tempo de estudo e chance de reprovação são grandezas inversamente proporcionais, certo? Muito bem, então se você conseguiu refletir dessa forma, você está indo muito bem nesse conteúdo. Vamos para o nosso próximo exercício a respeito desse conteúdo aqui, que é o exercício de número 5. Uma moça de 15 anos pesa 54 quilos e reflete sobre o seu peso aos 30 anos de idade. Então, vamos observar aí duas grandezas. Nós temos as grandezas idade e peso. Nós queremos saber se elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Então, vamos pensar um pouquinho aí a respeito dessa questão, né? Nesse caso, gente, é evidente que uma grandeza não depende da outra, percebe? Pois existem milhares de pessoas com determinada altura e pesos diferentes, certo? Além disso, nada garante, né, que a moça terá o dobro do peso ou metade dele ao dobrar sua idade. Então, nós podemos dizer que tais grandezas não possuem proporcionalidade entre si, né? Eu não posso dizer exatamente que, como 30 anos é o dobro da idade que ela tem hoje, aos 30 anos ela vai pesar o dobro do que ela pesa hoje, né? Se eu observasse esse exercício do ponto de vista de peso e altura, né, eu também poderia chegar a essa conclusão. Se ela tem 1,72 m aos 15 anos, não quer dizer que aos 30 anos ela vai ter o dobro disso, né? Nem tampouco metade disso, né? Então, eu não consigo enxergar uma proporção em relação ao aumento ou diminuição dessas grandezas. Então, eu não posso afirmar que elas são ou diretamente ou inversamente proporcionais, né? Porque por mais que a idade aumente e o peso aumente, ou a idade aumente e o peso diminua, isso não quer dizer que seja na mesma proporção, né? Então, neste caso, são grandezas que não possuem proporcionalidade entre si. Tudo bem? Bom, então finalizando a nossa aula de hoje, né? Na aula de hoje, nós retomamos o conteúdo de identificação de relações de proporcionalidade entre duas grandezas através da resolução de exercícios. Então, se você ficou com dúvida ainda nessa aula, você quer assistir novamente, retomar esse conteúdo, você pode acessar essa aula na nossa plataforma Eduque. E não deixe de assistir também as nossas próximas aulas. Bom estudo e bom final de ano letivo para você. Até mais!